Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Suelen e aqui eu compartilho o meu desenvolvimento espiritual e intelectual. Hoje nós vamos seguir falando sobre significado. Se você perdeu o vídeo anterior, eu recomendo fortemente que você volte a assistir ele primeiro e depois volte nesse aqui. Porque no vídeo anterior nós falamos sobre como que funciona a psicologia por trás do significado, como você consegue ter mais motivação quando você dá significado para os seus planos, metas, objetivos, enfim. E neste vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre marcador de significado, como que você identifica um significado ou como que você dá significado para as coisas. Então, vamos lá. Nosso cérebro ele começa a mapear o mundo a partir dos 18 meses de idade. Então, quando você está andando de carro, por exemplo, e faz o mesmo caminho mais de uma vez, você já começa a identificar pontos que seriam, digamos assim, pontos estratégicos, pontos que você consegue identificar caso você vá fazer essa mesma viagem uma outra vez. E por que isso é importante? Porque na nossa vida, no nosso mundo cerebral, digamos assim, o nosso cérebro ele começa a armazenar informações, atividades, coisas que você faz no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, que vai orientar e dar direção para os seus objetivos. Então, ele começa a pegar esses pontos estratégicos, pontos que você considera relevante, pontos que você começa a ter uma ligação emocional, digamos assim, e começa a transformar aquilo em um marcador de significado. Então, você pode chamar de marcador de significado qualquer coisa que você considera valiosa, aspectos da sua vida com a qual você tem uma profunda ligação emocional. Como, por exemplo, a sensação de dever cumprido no final do dia. Claro que nem sempre é assim. Às vezes chega no final do dia e fala assim, cara, eu não fiz nada. Então, tome cuidado com isso. Talvez este sentimento de chegar no final do dia e pensar, cara, hoje eu fiz muita coisa, eu fui produtivo e principalmente eu fiz as coisas certas, né? Eu fiz as coisas que eu precisava fazer, não foram várias atividades aleatórias, eu fiz coisas que foram realmente importantes. E para entender um pouco mais disso, para saber do que eu tô falando aqui, assiste o vídeo sobre ser intencional. Nós temos 2 vídeos com o mesmo tema, digamos assim, que é intencionalidade, mas falando sobre coisas diferentes, falando sobre ser intencional na sua vida cristã e ser intencional na sua vida diária, no seu cotidiano, né? Como fazer as atividades certas e como você define quais são as atividades certas para que você realmente haja com intencionalidade no seu dia a dia, faça coisas que realmente vão trazer algum proveito e são importantes para você. Enfim, e talvez o significado que a gente dê para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a nossa faculdade, seja a capacidade que a gente tem de fazer algo por alguém através dele. Por exemplo, se no seu trabalho você faz algum tipo de atividade que você entende que, cara, essa atividade ela muda a vida das pessoas. Eu consigo alcançar pessoas através desse trabalho, consigo mudar a vida delas, consigo fazer com que a vida delas fique melhor. Então você começa a colocar como marcador de significado para o seu trabalho a capacidade de você ajudar pessoas. E talvez se você chegar em um momento onde você está se sentindo estagnado, está sentindo que o seu trabalho já não tem muito sentido, e antes você olhava para ele usando este marcador de significado, talvez seja o momento de olhar e reanalisar o que eu estou deixando de fazer ou o que eu fazia que ajudava pessoas e que agora não está sendo tão eficiente. Será que eu posso melhorar, tornar isso mais eficiente? Realmente suprir a necessidade de tal pessoa ou de mais pessoas? Vale a pena analisar, caso o seu marcador de significado fosse esse. Então, coisas aí pra gente começar a ver. O que eu estava usando como marcador de significado? O que eu via e eu olhava e falava assim, cara, isso aqui me faz sentir satisfação quando eu faço. Seja na minha faculdade, seja na minha escola, seja no meu trabalho. E por que eu não estou sentindo isso mais? Será que realmente é o momento de uma mudança ou é só alguma coisa que eu deixei de fazer ou que eu preciso fazer agora de forma diferente? De repente, você fez tantas coisas de uma única forma que agora seja o momento de atualizar, seja o momento de
olhar para aquilo e fazer algo de forma diferente. Enfim, mas pode ser até que não tenha nada a ver com isso. Para algumas pessoas, o trabalho é um momento, é um lugar, seja no trabalho, na escola, na faculdade, é um lugar onde essa pessoa consegue desenvolver uma habilidade em comum que ela tem. E às vezes essa habilidade em comum é a sua paixão. Tem vídeo sobre tudo isso aqui no canal. É a sua paixão. E você consegue, né, desenvolver a sua paixão através daquele trabalho, através daquela atividade, através do que você estuda. E por isso aquilo tem muito significado para você. Agora, tem algumas pessoas que não tem nada a ver com isso, que o trabalho dela não traz nenhum tipo de marcador de significado, que não é escola, não é faculdade. Mas tem alguns pais, por exemplo, que o que dá satisfação para eles, o que realmente tem significado para eles, que é importante e aquilo não pode ser tirado deles, é colocar os seus filhos na cama à noite para dormir. Então, eles sabem que, bom, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso levar comida para casa, porque no final do dia eu vou chegar lá e eu vou abraçar o meu filho, vou dar um beijo no rosto dele e vou colocar ele para dormir. E para ele aquilo é o mais importante, aquilo é o que realmente importa para ele. Então isso faz com que todas as outras coisas fiquem fáceis de serem... É fácil de lidar com as outras coisas, sabe? Porque ele sabe que no final do dia o que importa realmente é ele estar em casa e colocar os seus filhos para dormir. E aí é neste ponto do vídeo que você começa a entender o que realmente tem significado para você. Com o que você tem uma ligação emocional. E é claro que para isso a gente vai fazer uma atividade, porque senão não teria graça. A gente vai fazer hoje 2 atividades, elas são rápidas, tá? Elas são rápidas, são fáceis. Sim, eu já fiz também. Como eu disse, eu estou no processo de encontrar significado em algumas coisas e até dar significado para outras, porque tem coisas que a gente faz que às vezes a gente fala assim, cara, eu não sei porque eu tô fazendo isso, eu não quero fazer isso. Mas você precisa. Você precisa trabalhar. Você precisa colocar dinheiro na conta, entendeu? Você precisa de dinheiro na conta bancária, você precisa comprar comida. E não significa que você vai super amar o seu trabalho por isso. Mas, se você dá significado para aquilo, se você fala, bom, através deste trabalho que eu estou fazendo, eu vou prover a minha casa, eu vou colocar comida na mesa dos meus filhos, eu vou conquistar um intercâmbio, eu vou conquistar uma faculdade. Esse trabalho passa a ter um significado diferente para você, porque você entende que ele é um meio para chegar onde você precisa chegar. E aí aquilo começa a ter significado, aquilo começa a ter uma motivação, um motivo para existir, um motivo para ser feito. E aí as coisas começam a ficar mais fáceis de lidar, a ficar mais fáceis, terem mais sentido. E você se sente mais motivado e mais feliz para fazer aquilo. Mas vamos lá. Qual é a atividade? Primeira atividade, papel e caneta na mão. A atividade também vai estar aqui na descrição, então caso você queira imprimir a atividade para fazer, fique à vontade. Se você quiser abrir para você conseguir ler, né, a descrição da atividade, fique à vontade também. Mas não saia desse vídeo porque eu vou estar aqui junto com você para essa atividade ser realizada. Vamos lá. Primeiro, tenta fazer um mapa do seu local de trabalho. Se você for estudante, né, então, assim, eu sou estudante e não trabalho. Porque tem estudante que estuda e trabalha. Se você só estuda, vai lá e desenha um mapa da sua escola, um mapa da sua faculdade. Se você trabalha, um mapa do local do seu trabalho. E se você faz os dois, aí você desenha um do ladinho do outro ali rapidinho um mapa do seu trabalho e do seu ambiente de estudo. Fique à vontade. Você pode pausar esse vídeo. Quase cai tudo. Você pode pausar esse vídeo, fique à vontade para desenhar e depois voltar aqui. Então, vai lá. E aí, já desenhou? Tá tudo pronto? A gente pode continuar? Então, já curte esse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho, que esse vídeo ele vai alcançar mais pessoas que também estão precisando de uma ajuda para
dar significado para suas vidas, darem sentido e conseguirem chegar ainda mais longe. Mas vamos lá, porque você desenhou uns poucos locais importantes, como a sua sala, o refeitório. Só que agora você precisa pensar quais foram os locais que ficaram de fora do seu desenho. E este desenho pode ser um desenho complicado para quem já fez edificações, arquitetura, design de interiores, engenharia, enfim, porque a pessoa ela quer desenhar com detalhes, né? Ela vai desenhando. Então talvez seja uma atividade que assim não seja tão prática para você engenheiro, mas faça mesmo assim. Porque mesmo sendo engenheiro ou arquiteto, você ainda vai esquecer de lugares e salas importantes. Salas essas que você passa todos os dias na frente e que você não sabe nem que tipo de coisa que eles fazem lá dentro, qual é o departamento, quem trabalha ali, enfim. E por que isso acontece? Porque esse mapa ele pode ser útil para a maioria das situações que você vive durante o dia. Mas se você estiver trabalhando em um projeto importante e você esqueceu de desenhar algum departamento ali da sua empresa, estou dando exemplo da empresa porque é mais fácil de enxergar, tá? Mas isso também serve para a sua escola ou faculdade. E aí você esqueceu de um determinado departamento, como o departamento de informática, um departamento de recursos humanos, e você precisa desses departamentos, você percebe que esse suporte que você precisaria deles fica desfalcado? Porque você nem lembra que aquilo ali existe, que aquilo ali pode ser bem aproveitado. Então, a gente acaba, quando vai marcar significados, a gente começa a perceber que a gente às vezes dá significado demais para algumas coisas e zero significado para outras que podem ser importantes. Sabendo disso, a gente vai um pouco mais longe. Agora você vai tirar alguns minutinhos a mais para desenhar um mapa do seu mundo, toda a sua realidade, todos os lugares que você costuma visitar, como trabalho, academia, casa, igreja, o que você faz na sua vida, tanto no profissional quanto no pessoal, então as reuniões, os passeios, o lazer e outras coisas assim. E você vai desenhar tudo isso no papel. E eu vou deixar você pausar esse vídeo e ir fazendo aí e depois voltar. Por quê? Porque agora a gente vai explicar qual que é a necessidade desse experimento. Mas vai lá, desenha e já volta aqui. Bom, e aí, você desenhou? Tá pronto? O que você desenhou? Quando a gente desenha essa realidade, né, esse mapa do nosso mundo, a gente vai percebendo algumas coisas. Primeiro de tudo, de onde surgiu esse experimento? De onde surgiu essa atividade? Um professor de psicologia em Harvard, chamado Brian, eu vou colocar o nome completo dele aqui, ele faz essas atividades com os seus alunos de psicologia. É uma forma de saber qual que é a realidade do mundo dos jovens e onde eles vão, o que eles fazem, seja no final de semana, seja durante a semana. E o resultado é sempre o mesmo, apesar dos mapas serem completamente diferentes entre si. Qual é o resultado, então? Se todos eles são diferentes, como que todos podem chegar no mesmo resultado? Acontece que aquilo que tem mais importância, aquilo que tem mais relevância, o lugar que ele mais vai, geralmente fica no centro do mapa. Geralmente é algo que fica com mais destaque, com mais ênfase no mapa. E é claro que nestes mapas geralmente fica faltando um monte de coisa. Por exemplo, alguns alunos inseriam a biblioteca, inseriam cafés, inseriam lugares que eles visitavam no campus, né? Lugares que eles costumavam ir. E outros não sabiam nem onde ficava a biblioteca. Passava pela biblioteca 1 milhão de vezes, mas ela não estava incluída no mapa. Agora, bares, outros lugares estavam ali. Jogadores de futebol, por exemplo, tinham uma quadra gigantesca no mapa, enquanto todo o resto da faculdade estava ali pequenininha. Mas eles só viviam disso. Você entende que, tipo assim, algo que é muito relevante para eles, algo que eles têm uma profunda ligação emocional, tá ali gigante, com muita ênfase, enquanto todo o resto tá ali pequenininho. Isso é porque é a forma como a gente enxerga as nossas realidades, o nosso mundo. A gente dá muita importância para algumas coisas e pouca ou nenhuma importância para outras. Isso porque nós estamos falando apenas de uma faculdade. Se você prestar atenção nos outros desenhos que você fez, talvez a sua sala seja um pouco maior do que as outras salas.
Talvez o ambiente que você costuma ir muito na sua faculdade esteja com mais ênfase do que outros. Isso porque são como a gente enxerga as coisas. E no próximo vídeo a gente vai começar a entender como isso pode ser prejudicial pra gente, por que a gente pode estar se sentindo tão frustrado com esse tipo de situação e como as coisas estão fluindo na nossa vida e por que é importante começar a equilibrar essas ênfases que nós estamos dando para algumas coisas e não para outras. Bom, enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, enviar para os amigos e é isso. Um beijo no coração de vocês, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Comece a prestar atenção naquilo que você está dando muito significado, naquilo que você não está dando significado nenhum. E se prepara porque o próximo vídeo pode ser um vídeo muito esclarecedor e bem prático sobre como a gente vai resolver isso na nossa vida. Fechado? Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.